de ouvir um pouco vocês. César, o que você acha? ¿Todo ha sido claro? Compañeros, ¿alguna pregunta? Alguma pergunta? Bueno, seguimos. Aqui, cada empresa, cada fabricante de produto, existe uma maneira de classificar, né? Então, uns classificam por numeração, outros por família. Então, nossos produtos hoje, da PFI, eles são classificados por família. Então, nós temos produtos para máquinas agrícolas, motores elétricos, roda, caixa de diferencial, tensores, compressores, a parte de embreagens, parte de geradores de energia, motores de partidos, arranques, alternadores, e toda a parte industrial. Então, dependendo de cada linha de produto, perfil de produto, ele pode se encaixar em algum desses. Logicamente, existem produtos que atendem mais de uma dessas famílias, mas esta é uma maneira que nós temos de separar e demonstrar os nossos produtos. Nós temos uma linha bastante completa e interessante para a linha automotiva, né? Nós somos muito fortes na parte elétrica, né? Então, quando a gente parte para rolamentos de alternadores, motores de partida, para a parte de motores, compressores, parte de diferencial e também de roda, tá? Então, esses são os nossos pontos fortes que hoje a PFI tem no mercado, tanto para rolamentos cubo de roda, rolamentos da primeira, desde o standard, com aqueles rolamentos antigos, padrão, até os rolamentos mais novos, terceira geração. E rolamentos também para todo tipo, vários tipos de aplicações no veículos, linha leve, pesada e agrícola. Perdón, ¿alguien tiene una pregunta? Ok. No, ahora no. Muy buenas tardes, don Fernando. Habla con Luis Eduardo Carreño. ¿Cómo está? Mi querido Carreño, qué gusto saludarlo. Por favor, cualquier pregunta, cualquier cosa, aunque preferimos que al final, pero por favor, cuando lo desee, con mucho gusto. Era una pregunta, ya que vi la cuestión de la línea de los tensores. ¿Por qué en la línea de tensores hay muy poca producción para los carros que hay? Para la línea Toyota, los Toyotas nuevas, 4.5, toda la línea que no lo produce PFI. Sim. Ele comentou em relação ao portfólio da linha de tensores da Toyota, é isso, Fernando? Sí, está preguntando why PFA does not have enough product line on tensioners and on tensioners is his question. Ok. Como que a PFI trabalha hoje, né? Nós analisamos bastante o mercado e como nós somos originais, né, não somos originais nas aplicações, o volume de produtos do mercado, eles têm que ter um volume que compense o nosso investimentos de estar desenvolvendo esses produtos. No entanto, existe a questão de a gente estar atendendo o mercado. Quando nós temos um cliente que realmente necessita desses produtos e esses produtos são necessários, né, para que a gente consiga manter um bom negócio em uma determinada região, nós criamos isso, discutimos isso internamente, junto com o nosso diretor comercial, junto com o dono da empresa, e nós tomamos a decisão do investimento. Geralmente, né, muitas vezes não tem o volume adequado para o investimento, o desenvolvimento de algumas linhas, mas mesmo assim, a PFI ela acaba lançando esses itens, acreditando no potencial do mercado, acreditando que a gente pode avançar. Então, assim, e também temos essa inteligência, né, de ouvir o mercado, de saber o que o mercado está nos pedindo. Esse é um questionamento que nós vamos anotar e vamos fazer estudos do nosso portfólio, né, em várias regiões. Eu posso depois conversar comercialmente com o Fernando a respeito disso e a gente partir para os desenvolvimentos. Então, todo o portfólio, toda a quantidade de itens desenvolvidos é analisado caso a caso e a gente procura o máximo atender os clientes lá na frente, tá? Então, esse pode ter sido um dos motivos. Mas aí, para ser mais específico, a gente poderia depois olhar qual aplicação, o veículo e tudo mais, para a gente estar te ofertando esses itens. Agregando un poco lo que dice Carlos, es por eso que cada vez que hablamos de un nuevo producto que PFI no tiene en su portafolio, siempre procuro orientarlos a
poner unos volúmenes estimados, porque con base en eso podemos hacer la evaluación de viabilidad de desarrollo del producto. Eso siempre es muy importante. Sim. Correcto. ¿Sí? As informações do mercado para a gente, do volume, da quantidade de peças, do potencial, é muito importante para a gente conseguir avançar com os desenvolvimentos, né? Em relação aos rolamentos de rodas, né, então nós temos aí alguns perfis, diferentes formas, diferentes gerações, que atendemos a boa parte aí de todos os segmentos, desde linha leve, moto, agrícolas, linha pesada, né, máquinas e tudo mais. Então, aqui alguns exemplos, e depois nós vamos falar um pouquinho específico de rolamentos de roda, né, aí a gente entra um pouco mais no detalhe. Aqui, logicamente, não queremos que vocês decorem isso, é mais uma orientação, né? Então, nós sabemos que para alguns rolamentos existe uma padronização de nomenclatura, né? Então, esse é um padrão praticamente para todos os fabricantes de rolamentos, né? Alguns seguem algumas regras para a identificação, e quando o rolamento não segue essa regra, que seria um padrão ISO ou padrão internacional, ele ganha um número novo, e aí, quando isso acontece, uma mudança de gaiola, uma mudança de graxa, cada fabricante acaba criando um número próprio ou próximo daquilo que já existe. Mas existe uma padronização, principalmente para as linhas Taper Roller Bearing, né, que seriam os TRBs, ou os DGBBs, que também eles têm, seria a série 6000, por exemplo. Ali eles seguem algumas regras. Mas é sempre importante quando a gente tem essa numeração, e a PFI também procura seguir essas numerações, né? Seguir esses padrões para facilitar a identificação do produto no mercado. Então, aqui é um exemplo das linhas de Taper Roller Bearing, de como que é feito a padronização, e aqui dos cubos de roda, né? Cubo de roda, basicamente, nós temos duas identificações iniciais, que é o PW, que seria a primeira geração, ou PHU, segunda e terceira geração, tá? Uma coisa interessante, né? Nós sabemos que o cliente, às vezes, vocês lá na frente, na hora de vender, às vezes se acostumam com algum número, né? Principalmente com algum número de nossos concorrentes ou algum número que seja familiar. A PFI, muitas vezes, segue o mesmo padrão da numeração para facilitar, até pegar um pouco, né, de carona nessa facilidade que os vendedores têm em decorar algumas aplicações, né? Então, vocês vão ver que muitas vezes, às vezes, seguem o mesmo padrão de numeração, tá? A mesma coisa para os kits, né? Então, o kit do nosso concorrente, VKBA, o nosso recebe esse aqui, PHU, 5U final, você vai vendo que os números são bem parecidos. Nosso aqui, PHU 5, e o nosso concorrente, VKBA. Então, a gente acaba sempre procurando seguir esses números. Isso, logicamente, não acontece para todos os itens, mas ou o número de concorrente ou o número original, às vezes sempre colocamos alguma referência aí para facilitar a identificação. Mas, de qualquer maneira, ter os nossos catálogos aí também para consulta, para poder identificar corretamente as peças. Aqui, pessoal, o que eu vou comentar com vocês é um pouco da parte técnica dos rolamentos, né? Aqui, como que o rolamento funciona, como que ele é por dentro. Então, eu gosto sempre de reforçar que conhecimento, eu vou estar falando um pouquinho, bastante teoria, e muitas vezes informação, ao passar do tempo, a gente esquece. Mas o conceito, a gente nunca esquece. Então, se um dia, na hora de alguma comercialização, vocês vão, eu lembro que o rapaz lá da PFI falou alguma coisa em relação a isso, então a gente pode ir atrás e buscar informação. Então, a minha missão nesse momento, né, da PFI nesse momento, é fazer com que vocês guardem o conceito, né, o conceito do rolamento, que a gente acha bastante importante, tá? Basicamente, o rolamento ele tem 3 funções básicas e principais, né? Reduzir a fricção, suportar as cargas
e guiar as partes móveis, né? Então, praticamente, desde quando se iniciou o desenvolvimento das máquinas, desde na época que existiam carroças, né, que precisava conectar a roda em um eixo, desde aquele momento existiam rolamentos de madeira ou com sebo de animal. Então, desde aquele momento foi necessário algo em que suportasse carga, que guiasse as partes móveis e que reduzisse o atrito, a fricção. Então, a partir desse momento, a história dos rolamentos aí são mais ou menos 120 ou de 120 a 150 anos que eles já existe um conceito de rolamento bastante avançado. Apesar que dizem que os egípcios já usavam algo parecido, mas aí se perdeu no meio da história, mas até onde a gente sabe que essa história aí, os 120 a 150 anos que se utilizam rolamentos, né? Então, nesse sentido, por exemplo, nós temos aí uma imagem de um veículo, né? Então, ele sempre segue num sentido, e o rolamento das rodas ali, ele tem que fazer com o máximo possível diminuir a fricção, né? Diminuir o atrito, porque quanto o atrito, ele gera calor e gera gasto de energia, né? Então, quanto mais ele diminui esse atrito, logicamente, esse carro, esse veículo, vai, num somatório lá de todas as gastos de energia, vai consumir menos combustível, por exemplo, né? Então, esse é um conceito do rolamento. Então, ele sempre vai atuar, aí a fricção, né, ele sempre atua contrário ao sentido do movimento. Então, o rolamento está lá, junto com os seus componentes, com as graxas, com os elementos rolantes, para fazer com que diminuam, ter o mínimo possível de atrito. Aqui é um esquema para a gente ver o rolamento montado, junto com a roda, pneu, né? E aqui nós reforçamos a necessidade de produtos terem qualidade, né? Então, por isso que os produtos PFI seguem aquelas normas, seguem as certificações, eu vou mostrar também um certificado do qual material que nós utilizamos, porque o rolamento de roda, ele é um item de segurança. Então, muito cuidado na hora de aplicar algum produto que não tenha qualidade, né? Porque, ou uma marca que não apresente uma boa qualidade, porque você pode tá colocando todos em risco ali dentro, né? Então, dentro do veículo. Então, toda a parte de lubrificação premium, que permite aí a lubrificação do produto, né? Aqui toda a parte também da graxa, do acero, né? Acho que é em espanhol, que você também, para fazer controle de temperatura, os selos adequados, né? Então, os selos são bastante importantes, porque você não pode ter um atrito muito elevado e nem muito baixo, para que esse rolamento tenha uma durabilidade a longo prazo. E também todo o controle do flange, porque quando a gente fala de segunda, terceira geração, todo o sistema de freios, de brake system, é montado nesse sistema, então você precisa ter um controle de qualidade bastante elevado para evitar qualquer tipo de jogo, folga ou trepidação, porque qualquer desalinhamento que exista no rolamento, né, como ele está suportando a carga de todo o veículo, ele vai acabar ocasionando problemas de qualidade. Um outro aspecto do rolamento é suportar carga, né? Então, até discuti um pouco ontem com o Fernando, os rolamentos de carros, existem dois tipos de rolamentos, né? Rolamentos radiais e que são aqueles que suportam cargas no sentido radial, e os rolamentos axiais, que são aqueles rolamentos que suportam nesse sentido de carga. Como que a engenharia analisa essa distribuição de carga de rolamentos? A gente sempre joga nas duas extremidades, tanto no eixo Y, né, no vertical, quanto no eixo X, na horizontal. Então, a gente não fica tentando determinar o ângulo da força, porque isso complica muito. Então, por exemplo, dando um exemplo, você pegar um DGBB simples, antigo, em que a essência dele é carga radial, né? No sentido do centro do rolamento. Porém, numa curva,
né, o carro vai fazer uma curva, ele vai existir algumas cargas axiais. Então, esse rolamento também tem que estar preparado para também estar suportando essas cargas axiais, né? Geralmente, alguns rolamentos, a proporção chega a 80-20, né? Ou seja, 80% da carga ele suporta radialmente e 20% axialmente. Mas aí depende, você mudar o perfil, se você mudar o ângulo, mudar os elementos rolantes, isso acaba se alterando. Mas é sempre cargas na vertical e cargas na horizontal. Tá? Então, é assim que, a título de curiosidade, que eu gostaria de dividir com vocês, um carro, por exemplo, um rolamento de cubo de roda, ele chega de 4 a 5 vezes o coeficiente de segurança, a mais da necessidade. O que eu estou dizendo? Se o carro tem 1 tonelada, por exemplo, e isso é dividido nas 4 rodas, 250 quilos, vezes 10, né, para a gente transformar isso em newton. Então, 2.500 newton em cada rolamento de cada roda, teoricamente, ele teria que suportar 1 tonelada, né? Seria 1.000 newtons ali. Então, o fator, por ser item de segurança, o fator dele é muito alto. Quando a gente vai para a linha pesada, por exemplo, os rolamentos grandes, né, às vezes chega a 8 vezes, 7, 8 vezes o fator de segurança que o rolamento suportaria a mais do que calculado em projeto. Aqui é um exemplo, né, que todo o peso do veículo, quem faz esse suporte são os rolamentos, logicamente apoiados numa roda e num pneu no chão, mas quem suporta as cargas, né, quem está suportando todo o peso dos veículos, tudo isso, depois eu vou mostrar para vocês como funciona a zona de carga, quem faz esse trabalho é justamente o rolamento, tá? Então, por isso que é muito importante aí a qualidade do produto, uma montagem adequada para que a gente tenha sucesso aí na aplicação e que o produto funcione adequadamente. Mais uma das funções do rolamento, né, que são as guias, partes móveis, ele tem essa função de guiar qualquer elemento, qualquer componente dentro de uma máquina ou de um veículo. A título de curiosidade, né, que eu também dividi com o Fernando ontem, questão do o rolamento, muitas vezes, ele é utilizado em diversas aplicações e até em aplicações que não têm carga. Isso é interessante, porque não existe outra opção. Hoje a tecnologia avançou, então hoje até nós temos algumas outras opções, mas por não ter, antigamente, né, muitas vezes por não ter outra opção, não existe carga numa determinada aplicação, mas você coloca o rolamento porque não existe nenhuma outra coisa ali que facilitaria aquela junção de duas partes móveis. Então, o rolamento realmente ele resolve vários problemas aí, principalmente conexões, quando você precisa inverter um movimento, você precisa fazer um movimento diferente do que o sistema está precisando, o rolamento ele acaba resolvendo muito dessas questões também. Ahí como dice Carlos, el ejemplo clásico son las bandas transportadoras. No reciben tanto peso, relativamente hablando, pero sí necesitan algo que guíe el movimiento de la banda transportadora. Eso ocurre mucho en el equipo, por ejemplo, agrícola. Sim, sim. Isso acontece mesmo, isso aí é comum. Uma das funções do rolamento é manter a roda acoplada ao veículo, né? Então, é muito importante, é um elemento de segurança, né? Mais uma vez, a gente reforça da importância de ser um produto de qualidade. Aqui também toda a parte de contato com os componentes, né? E também ter capacidade aí na parte de deformação plástica, né? Todo o rolamento, ele tem que ter esse cálculo, tanto para os anéis quanto para os flanches, de algumas deformações devido à distorção da aplicação quando o veículo está em movimento. Mas isso aí depende de cada aplicação, produto. Basicamente, todos os rolamentos possuem esses componentes, né? Alguns não têm vedação, outros mais. Praticamente, o que define o rolamento é o anilo externo, o alino interno, né? A graxa, a jaula, o selo
e os elementos rolantes. Tanto pode ser esferas, quanto pode ser rolos. Então, esses elementos aqui é o que define um rolamento. Tá? Basicamente, é isso. Aqui é um pouquinho do material, né? Todos os nossos materiais, tanto dos anéis externos, dos anéis internos, dos elementos rolantes, seguem uma padronização, né? Isso como eu disse, né? O rolamento, por ser um elemento de segurança, muitas vezes segue algumas normas internacionais. Hoje nós usamos a ESI 52100, né? Que é uma norma da ASTM dos Estados Unidos, por isso era uma empresa americana. E essa norma, a ISI 52100, ele é a mesma que na China, a GCR 15, a mesma da DIN 100 CR6, a GIS SUJ2. O que eu quero dizer? Né? Então, aqui só muda a nomenclatura, porém, toda a parte de especificação, toda a parte de mapeamento químico, propriedades, ele é o mesmo. Tá? Então, aqui é uma prova que todos os nossos produtos eles saem com esse material. Falar um pouquinho dos elementos rolantes, né? Aqui é mais uma ideia. Às vezes, os nossos clientes têm dúvida, o porquê às vezes tem esfera, às vezes tem rolos, às vezes rolos cônicos, às vezes agulhas. Por que existe essa diferenciação? Né? Isso é basicamente o projeto. O que dita o que nós vamos utilizar seria o projeto. Logicamente, entre eles, existe o que é muito bom, o que é médio e o que é ruim. Né? Então, vocês imaginam aqui, ó, nós temos uma esfera. Você tem, sempre buscando o máximo de vida desse rolamento. Ou você tem uma folga maior para compensar as temperaturas. Porque imagine o seguinte, aqui você tem um rolamento montado no eixo, né? E você tem uma alta temperatura nesse ponto. O que acontece com o anel do rolamento? Né? O anel ele acaba dilatando. E quando ele dilata, ele faz um sanduíche no rolamento. E agora a gente vai mostrar o porquê que isso é ruim. Esse aqui é um cálculo de vida de rolamento. Tá? Então, isso daqui já é conhecido por todos os fabricantes de rolamentos, conhece esse cálculo de vida. Existe uma fórmula para calcular. Né? Muitas vezes os clientes perguntam, eu gostaria de saber quanto tempo dura um rolamento. Logicamente que é tudo teórico. Na teoria, a gente consegue chegar aqui em L10, 10 milhões de evoluções, né? Então, seria a capacidade estática pela capacidade dinâmica, você consegue determinar. É bem teórico mesmo, mas aqui é onde entra a questão da folga C3, folga C0, de pré-carga ou de folga. Né? Então, quando nós montamos nosso rolamento, muitas vezes, se a gente pegar um gráfico desse, imagina aqui, ó, aqui é a vida zero do rolamento, e aqui é a vida 100 dele, o máximo de vida está aqui. Então, você tem um crescente de vida aqui, fazendo uma referência com a pré-carga e com a folga. Então, logicamente, todos nós temos que buscar esse ponto aqui, que é onde o rolamento vai viver 100% conforme projeto. Mas é muito difícil você ter esse ponto aqui, né? Montadoras, muitas vezes, quando o carro é novo, o cubo é novo, você está num ambiente controlado, com vários equipamentos de medição, as montadoras buscam essa região aqui, ó. Geralmente eles ficam aqui, né? Então eles dão um torque suficiente no rolamento para que o rolamento entre em pré-carga e ele fique aqui. Quando o nosso no mercado aftermarket, muitas vezes nossos clientes não têm tanto equipamento de precisão, os equipamentos às vezes já são bastante usados, o carro já é usado, então muito dificilmente a gente vai conseguir achar esse ponto, então a gente procura deixar nesse ponto. Ou seja, essa daqui, ó, seria a zona ideal de trabalho do rolamento. Se nós deixarmos o rolamento nessa região aqui, é o suficiente para que ele atinja lá seus 95%, 96% de vida, que se tiver 98% ou 95%, isso não é perceptível para o cliente lá na ponta. E por que isso tem que se manter? Porque se você der um torque muito forte no rolamento, que ultrapasse muito, a vida do rolamento cai drasticamente. Né? Então, se você, desse ponto para esse, é muito fácil chegar.
né? Um torquezinho a mais que ele dá lá numa roda, essa vida do rolamento já cai pela metade. Então, por isso que a gente sempre procura trabalhar nessa região aqui para o mercado de reposição. Aí onde entra a questão da folga? A questão da folga, nosso rolamento folga C3, ele fica um pouquinho aqui, aí quando você monta com uma certa pré-carga, ele vem para cá, e ele fica aqui nesse campo, caso tenha o veículo, vamos supor, ele vai para alguma região muito quente, e esquenta muito esse rolamento, existe dilatação dos anéis, a vida do rolamento vem para cá. Então, ele fica sempre permeando, sempre fica na zona segura para maximizar o máximo de vida dele. Então, é por isso que muitas vezes a gente usa uma folga C3, folga C4, ou quando não tem pré-carga nenhuma, né, porque o rolamento ele precisa de uma certa pré-carga para poder trabalhar, então a gente tem as folgas C2 e C0, que eles já estão fazendo aquele sanduíche e mantém os rolamentos sempre nessa curva aqui. Tá? Então, tecnicamente, toda a engenharia de rolamentos, eles olham por essa curva e trabalham em cima dela. O que acontece se eu der uma pré-carga muito forte e derrubar a vida do meu rolamento? Né? Eu vou estar aumentando a temperatura e a fricção, e o atrito. E se eu não der um torque, deixar ele com muita folga, ele vai ficar com ruído ou com vibração, principalmente rolamentos de roda, a gente acaba sentindo a vibração até mesmo no volante. Né? Então, por isso que a gente precisa trabalhar dentro dessa região aqui. Aqui, provando um pouco o que está dizendo nessa curva, né? Então, quando a gente tem trabalhando dentro aqui da zona ideal, o porquê que ele dura mais e por que ele dura menos dentro da pré-carga? Porque quando você tem a carga ideal, você distribui as cargas igualmente para todo mundo. Então, ninguém está folgado aqui, né? Está todo mundo recebendo uma carga. Então, a carga que está vindo aqui, que seja um eixo de um veículo, de um maquinário, está sendo distribuída igualmente para todos. E isso faz com que esse rolamento dure por muito mais tempo. Né? Então, como você está distribuindo igual, não está igualmente, né? Logicamente, mas todos estão ajudando ali, todas que entram na zona de carga, eles ajudam. Então, esse rolamento, teoricamente, vai durar mais que esse. Esse aqui, por quê? Porque você distribui, 3 ali ficam folgados, né? Quando você está com folga. Mas, mesmo assim, você consegue ainda ter uma vida ótima do produto, apesar desses 3 não estar trabalhando. Agora, quando você está com uma folga total, né, nas zonas D e F, aí só os 3 de baixo vão estar trabalhando. Então, todo o peso que era para ser distribuído em todas as esferas, ficam somente nesses 3. E o que acontece nesse momento? Né? Esse rolamento aqui vai ter uma vida muito menor do que esse aqui. Tá? Então, é por isso que existe essa curva aqui. Ó. Essa curva ela saiu dessa análise aqui. Então, logicamente, quando a gente sobrecarrega esses elementos aqui, os outros eles vão durar muito menos. E como que é feito esses cálculos? Né? Então, você pode calcular por milhões de evoluções, você pode também depois chegar em contas por hora, mas tudo teórico. Né? Logicamente, você pegar o seu carro, fazer esses cálculos todos. E primeiro buraco que você pegar e dar uma pancada no rolamento, logicamente, tudo isso daqui já vai ser alterado. Tá? Quais são as variáveis da vida de um rolamento? Né? O desalinhamento desenho do rolamento, da carga, as condições de trabalho, montagem, desmontagem, instalação, e especificamente para veículos, né? Marca automotriz, a marca que ele trabalha, né? A calibração, as condições de rodagem, o ciclo e o ambiente de trabalho. Então, tudo isso daqui influencia na vida do rolamento. O que eu acho interessante dividir isso com vocês, que às vezes nossos clientes na frente, mas quanto dura esse rolamento? Essa é uma das perguntas, mas acho que deve ser a top 100, né? É a pergunta mais comum feita no mercado. Então, tendo esse conceito por trás, que existe cálculo teórico, mas, logicamente, se isso aqui é o ideal, né, é uma vida calculada, depende muito do ambiente que ele está inserido. Tá? Você pega um veículo que vai muito para a praia, né, que vai para ambientes muito agressivos, provavelmente esse rolamento vai ter uma vida útil menor aquele rolamento que só pega estrada, autoestrada de boa qualidade. Tudo bem, pessoal? Até agora, a parte técnica. Alguma dúvida?
alguma questão que vocês gostariam de perguntar? Alguma coisa que vocês ouviram no mercado e não entenderam? Ou tá claro até agora? Bueno, Bem, parece que no hay preguntas todavía. Sigamos. ok. Rolamentos de roda, né? Aqui são as gerações que nós temos dos rolamentos, né? Então, lá atrás, se a gente pegar os veículos mais antigos, nós tínhamos os rolamentos padrão, que são os TRBs, para os cubos de roda. Dessa daqui veio a evolução dos rolamentos, veio para a primeira geração, né? Que são nossos PWs. Da primeira geração veio da segunda para a terceira. Eu pude participar de alguns desenvolvimentos com grandes montadoras da geração 1 para a geração 2. Foi muito difícil as montadoras aceitarem esse conceito aqui, não foi muito fácil. Mas depois de a tecnologia avançando, os japoneses, acredito que foram os primeiros a aceitar, e depois as outras marcas foram aderindo, né? Então, principal diferença entre elas que nessa montagem você precisa de dezenas de componentes, de cubo, de graxa, de retentor. Aqui, você já não precisa mais do retentor e da graxa, mas precisa do cubo, precisa da anilha, precisa da pilha, precisa de vários outros componentes. Para a geração 2, você já não tem mais o anel externo, é um flange. Você tem somente o anel interno. Você precisa ainda de um cubo, né, que você monta ele aqui na parte de dentro, porém, o flange externo é onde já se fixam as rodas, você não precisa mais desse flange, onde vai todo o sistema de freios e tudo mais. E a terceira geração, você não precisa de cubo e está tudo pronto, né? Então, você vai ter o rolamento, você vai ter a graxa, você tem a vedação, já vai estar com pré-carga, e é como se fosse plug and play, né? Eu gosto sempre de comentar que essa evolução aqui, ela acontece porque você tira cada vez mais a responsabilidade do montador, do cliente lá na ponta, e passa cada vez mais a responsabilidade para a fábrica, né? Então, esse plug and play aqui é apenas tirar um e montar outro, né? Sendo que esse aqui já dá muito mais trabalho para você fazer a manutenção, tá? Então, é por isso que avançou essa tecnologia. E só para vocês saberem a diferença, né, o porquê que demorou um pouco dessa tecnologia para essa, porque não existia muita tecnologia para fazer o tratamento dos anéis. Então, quando você fazia o tratamento, você praticamente fazia endurecimento de quase o rolamento todo. E isso encarecia muito o produto. Então, logicamente, empresas conseguiram fazer isso, conseguiram desenvolver isso, e quando conseguiram fazer toda a parte de endurecimento e acabamento localizado nas pistas, esse tipo de conceito ficou viável. E desse para esse, não duraram, eu acredito, nem 2 ou 3 anos, esse conceito já estava ultrapassado e já tinham lançado um conceito mais moderno. Logicamente que nós estamos falando aqui de um rolamento de $30 ou $40, dependendo um pouquinho do tamanho dele, por um rolamento de $200 e $300. Alguns clientes reclamam bastante disso. Falam, olha, mas eu gastava $30 para trocar o rolamento, agora eu tenho que comprar tudo. Isso faz parte do avanço tecnológico, né? Isso a gente não consegue mudar. Então, mais facilita o trabalho em campo. Quem já teve a oportunidade de ver alguém substituir esse rolamento, ou até mesmo esse, e substituir esse, vê que esse aqui você gasta muito menos tempo e precisa de muito menos ferramenta do que esse rolamento aqui. Ok? Aqui um pouquinho das aplicações, né? O porquê que os produtos têm que manter a qualidade, né? Então, o perfil, os perfis têm que ser adequados, né? Os elementos rolantes, eles têm uma tolerância de fabricação muito, muito apertada, na casa dos milésimos de milímetros. Por que isso? Tudo para manter a uniformidade e o padrão desse produto, né? Então, existe os capa-cones também, que você pode estar montando ele separadamente, você monta o cone, depois a capa. Então, existe esse tipo de aplicações, o cliente mesmo aplica a graxa e aplica a graxa. E alguns deles são intercambiáveis, né? Então, essa aqui é mais para demonstrar a importância e a precisão desses produtos. Aqui também é o mesmo conceito, né? Então, nós temos
retentores aqui de alto desempenho para fazer com que essa graxa se mantenha lá dentro. Nós vimos um pouco as principais funções aí das graxas, né, nos rolamentos, então a gente sabe a importância que tem para que essa graxa se mantenha aqui dentro, esse rolamento tenha uma vida duradoura. As jaulas, né, as gaiolas mantêm esses rolamentos separados. Os desenhos, né, toda a tolerância dimensional desse produto também tem que ser adequado para que atende todas as aplicações. A carga, né, durante as curvas, acho que eu comentei que quando o carro faz a curva, esse rolamento, para você ver a diferença, né, quando esse rolamento aqui, os elementos rolantes, eles estão em ângulo, teoricamente, se a gente passar uma linha aqui, ó, essa carga ela está aqui, porque ele vem para cá e vem para cá. Então, nós temos um ponto de carga aqui e um ponto de carga aqui. Provavelmente, lá no eixo, quando a gente for analisar, ele vai ter um reforço no eixo, bem nesse ponto aqui e bem nesse ponto aqui. Alguns outros rolamentos é montado nessa disposição. Então, o centro da carga fica aqui, e aí aqui tem que ter um certo reforço. Então, aqui ele tem esse ângulo, né? Se você for puxar um ângulo aqui, porque você distribui adequadamente tanto as forças radiais quanto as forças axiais. Tá? Don Fernando. Sí. Dígame, Luis. Fernando, Señor. disculpe, ahí en esa, yo que tengo una pregunta que hace días quisiera que me respondiera. El rodillo PW34640037 es el rodamiento delantero del Aveo, rodamiento delantero del Spark GT, viene en CS y viene en CSHD. Normalmente eso es un carro que es familiar y normalmente pues es de más de 100 kilómetros anda ese carro. O sea, si este rodamiento prácticamente lo sacaron solo para carga, como ustedes lo muestran en la figura anteriores, o sea, para esa línea, ¿por qué lo sacaron así en en cónico? Porque hay mercados, incluyendo el nuestro, que ese es un carro taxi. Y el taxi es un No, vehículo... Aveo no vino taxi. ¿Perdón? El Spark GT y el Aveo no vino taxi. No vino, pero hay mercados donde sí viene, Luis. Sí, Tal vez señor. Colombia no, pero sí hay mercados que vienen con taxi para esos modelos. Tecnicamente, esse rolamento é a mesma coisa que montar dois desse, tá? Só que, logicamente, o perfil lá da aplicação do cubo não vai... Esse aqui já é um perfil otimizado. Isso foi desenvolvido, mas antigamente se montavam dois desse, ou virado na mesma posição, como está aqui, ou virado ao contrário. Aí determina a ponto de carga, como eu comentei com você. Mas isso daqui é uma evolução de dois desse. Tá? Então, é possível montar dois desse e chegar... Só que, logicamente, aqui você... teoricamente, você vai gastar mais dinheiro, né? É mais caro, é uma outra tecnologia em relação a esse. Esse aqui ele já vem tudo pronto, né? Já tem o retentor, já tem a graxa, já tem os anéis, tudo junto aqui, e otimiza estático. Provavelmente, esse espaço aqui, ó, ele vai ser muito menor do que você montar dois desses. Aqui você vai precisar do retentor, vai precisar da graxa, vai precisar de muitos outros componentes. Claro? Correto, gracias. Ok, graças. Aplicações, esse daqui já é uma geração mais avançada, terceira geração, né? Então, aqui mostra um pouco da qualidade. Então, nós temos material forjado, os maquinários de alta precisão para manter essas tolerâncias e essas dimensões conforme projeto, né? Então, aqui a gente evita qualquer tipo, você vai ver os acabamentos dos produtos PFI são extremamente interessantes, né? A gente faz os acabamentos aqui para evitar qualquer excesso, eliminar as bordas. Os maquinários são de precisão, porque todo nesse sistema também é montado o sistema de freios, que é outro elemento de segurança. Então, é preciso que todo esse sistema aqui esteja uma alta tolerância, qualidade e controle para que ele seja adequado para a aplicação. Tá? Então, assim, a PFI, ela se preocupa com tudo isso para manter os produtos sempre em boa situação para uso. Tá?
Aqui mais um exemplo, é um corte muito interessante de a gente ver o rolamento, como ele é montado aqui por dentro, né? A gente vê as esferas aqui montado nas pistas, né? Então, aqui são os flanges, onde a gente monta também todo o sistema, conexão, algumas conexões aqui nós temos essas raiadas, que seria a parte da transmissão de rotação, né? Para evitar que isso gire ou gire em falso, né? Então, selos, as pistas. Então, aqui é uma foto que o Fernando dividiu comigo, muito interessante para a gente estar mostrando os rolamentos na parte por dentro, tá? Então, aqui que é feito, onde é montado os freios e tudo mais. Aqui mais um corte, né? Da parte estriada, para evitar o contato, para evitar também esse giro em falso dos rolamentos, parte de articulações da transmissão. Alguns eixos eles são estriados, né, justamente para evitar esse escape, né, porque são elementos de tração, então eles têm que estar bem acoplados e muitas vezes usamos estrias para esse tipo de conexão e também, né, utilizamos a parte eletrônica, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Aqui são a disposição dos rolamentos, né? Nós vimos que nós temos rolamento virados para a parte de dentro, que muitas vezes ele bate isso na parte de desempenho, e também os rolamentos virados para a parte de fora do rolamento. Então, nossos vedadores são extremamente com alto desempenho, né, para realmente evitar que essa sujeira, como nós já vimos, qualquer poeira, qualquer grão de areia que entre aqui dentro, vai realmente danificar o rolamento e diminuir muito a vida dele. Então, nossos retentores têm que estar apto e adequado para evitar esse tipo de ação. Aqui eu fiz um comparativo entre as 3 gerações, é mais a título de curiosidade, né? O que nós ganhamos e o que nós perdemos quando a gente avança em relação às gerações. Tá? Aqui seria esfera, acho que em espanhol esfera e rolos, né? Então, seriam os 2 tipos de elementos rolantes. Tá? Logicamente, quando você compara os dois, a capacidade de esfera é menor do que rolo, então eu daria uma nota 100 para o rolo e 60 para a esfera, por exemplo. Quando a gente vai para a geração 2, mantém essa proporção, para a geração 3 também. Então, para capacidade, para rigidez, para o torque rotacional, resistência, cada um você vai ter um ganho ou perda comparado a eles. Aqui eu acho que é um ponto mais interessante que nós defender, que eu já até comentei, em relação à montagem e serviço, né? O trabalho que você tem para você montar esse produto comparado a esse é muito grande, né? Esse aqui apenas você tira o que está lá com uma ferramenta de desmontagem e monta outro no lugar. Esse aqui você já tem todo um trabalho de sistema de freio, de toda a parte todas as conexões que existem lá, né, para poder fazer tanto do amortecimento, do amortecedor e tudo mais. Então, assim, isso aqui complica bastante e fica muita responsabilidade para o cliente final, sendo que esse rolamento aqui, praticamente, a gente traz a responsabilidade para quem é fabricante. Tá? Falando em relação aos sensores, né, aos encoders, os produtos hoje, muitos deles, existe um embargo eletrônico, né, de componentes eletrônicos muito grande. A título de curiosidade, mais uma vez, antigamente os ABS eram montados, né, existiam sensores nas coifas, né, então não eram nos rolamentos. E quando começou a surgir os hubs, né, que são os hub units, que nós chamamos, acabamos colocando os sensores aqui nesses cubos. Então, existem encoders para roda dentada, encoders para roda magnética, existem sensores também que a gente vê completos aqui para esses tipos de rolamento. Tá? Então, o ABS, na verdade, o trabalho, algumas vezes, estão no retentor, algum magnético, ou, às vezes, é só roda dentada, mas todos, a principal função deles é mandar uma informação para o módulo do veículo, e essa informação, o módulo do veículo vai fazer diversos cálculos, vai parametrizar isso em diversos cálculos,
velocidade do veículo, se ele está no aclive, no declive, e com isso ele vai mandar informação para o freio para saber qual é o nível de pressão que esse freio vai fazer no tambor do veículo. Tá? Então, é para isso que servem esses sensores. E todos os sensores da PFI, ela segue a norma IP67, né? Que se vocês buscarem essa norma na internet, vocês vão ver que é uma norma de resistência contra água e poeira, polvo. E então, todos os conectores, a gente sabe muito bem que componente eletrônico não combina muito bem com água, né? Então, se você jogar água em qualquer componente eletrônico, você tem sérios problemas aí de qualidade. Então, vocês podem ficar tranquilos que os componentes eletrônicos PFI também seguem uma norma rígida e de qualidade, conforme as montadoras exigem para os equipamentos originais. Porque agora, né, de tudo que nós falamos um pouco do processo de fabricação, né, como que nós podemos atender os nossos clientes comercialmente, falamos do nosso processo de fabricação, falamos do nosso portfólio, falamos um pouco também da parte técnica do rolamento, demonstrando o quanto que a PFI também tem pessoas capacitadas para estar discutindo. Nós temos alguns engenheiros, muitas pessoas que conhecem bastante da parte de produto, de vendas, né? Então, qual que é a nossa missão, né? Gerar experiência, fornecer produtos sempre com produtos com qualidade, de produtos originais, com segurança, seguridade e componentes completos, né? Então, assim, sempre a gente tem um produto em que agregue valor, que traga valor para o nosso cliente lá na frente, né? Para que nossos clientes, se for comercializar nossos produtos, ou se for aplicar os nossos produtos, que ele tenha uma ótima experiência, que tenha um produto que traga uma sensação de valor agregado muito maior do que realmente está se pagando em valor monetário para ele. Então, essa é uma das nossas missões, né? Tanto do Grupo PFI, como todos que trabalham nessa empresa, tem esse foco, que é a mentalidade da nossa diretoria, a mentalidade do dono da empresa, de sempre seguir isso como conceito, tá? Então, sempre oferecer o melhor possível para o mercado. Pessoal, a minha parte era essa, né? Então, assim, a gente passamos por vários conceitos. Existe a questão de vocês comercial, né, de a gente mostrar tudo de como que a PFI trabalha, a qualidade dos produtos, mas também existe o feedback do mercado, a gente tem o retorno do mercado muito bom. Eu, por enquanto, tenho algumas informações apenas do Brasil, mas eu tenho grandes elogios no Brasil, né, com os produtos PFI. Logicamente, comentamos em relação ao portfólio, nós precisamos melhorar, sabemos onde a gente precisa melhorar em alguns aspectos, em relação a portfólio de produtos, mas a ideia é essa, que vocês tenham um produto confiável para trabalhar, para vender, para comercializar. Ok? E nós estamos aí sempre à disposição. Alguma dúvida, pessoal, em relação a tudo que foi discutido? Se a gente pode ajudar em alguma coisa? ¿Qué preguntas hay entonces sobre la información que les hemos presentado? Uhum. Yo creo que los conceptos son como bastante claros. Tengo una pregunta, de pronto no muy relacionado con el tema. Ya ustedes me dirán, PFI recientemente ha cambiado alguna estructura de sus materiales o de algunos de los procesos. Es que vemos con mucha preocupación que cada vez el precio de PFI, obviamente sin ver en este momento la tasa de cambio y el tema pues de en el momento, pero sí vemos que PFI cada vez se acerca mucho más al precio de los competidores de equipo OEM. Entonces vemos con mucha preocupación que ya los clientes están buscando otra alternativa para ubicar esos componentes por el tema del precio, en especial en los rodamientos de tipo de carro. Ya el precio contra un Collo o un SNR es prácticamente muy pequeño, entonces ya el mercado no está viendo PFI como una marca de pronto muy buena, de muy buena calidad, pero económica, sino que ya la están viendo igual de costosa a la competencia. Entonces no sé si es que han cambiado
materiales o componentes o algo que ha hecho que suban los precios tanto? Muchas gracias por la pregunta, César. La respuesta es no. Y como hemos explicado, nosotros no hemos subido precios. Todo el impacto de los valores que se presentan en Colombia ha sido exclusivamente tasa de cambio, nada más. De hecho, nuestros precios en dólares en los últimos 3 años no han cambiado. Todo lo contrario, en lo que tiene que ver con la línea de PHU, incluso hemos logrado reducir precios. Es muy importante mantener siempre la retroalimentación de precios para poder mirar cómo ajustamos. La última carga que se recibió en Colombia se recibió a una tasa de cambio de 4.050 pesos por dólar. Lógicamente la tasa está bajando y esperamos que para la próxima carga se pueda hacer un ajuste en virtud del ponderado que dé como resultado la nueva tasa de cambio a la cual se pueda nacionalizar. Pero todo el caso de precio ha sido exclusivamente tasa de cambio.